Bom dia! Estamos começando mais um Foco, Força e Café, seu podcast diário para você dar aquela fortalecida no corpo, na mente, no espírito, alinhar tudo e ter uma vida plena e abundante. Vamos começar o dia de hoje? Faz o seguinte, deixa um like aqui embaixo já no nosso vídeo de hoje. Dá uma compartilhadinha aí, que eu sei que você vai mandar para alguém esse tema. Mas se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve também, porque todo dia tem vídeo novo aqui para vocês. De segunda a sexta tem palavras poderosas para você firmar sua identidade, principalmente com seu propósito. Fechado? Vamos começar nosso dia de hoje? O tema de hoje eu vou linkar com o tema lá de sexta que eu falei para vocês. Lembra que eu falei sobre estabelecer limites e tudo mais? Hoje você vai aprender a importância de você não se importar com a opinião dos outros. Sabia que às vezes você fica vivendo uma vida tão escrava do que os outros querem, do que os outros acham, que você nem vive a sua própria vida por conta disso? Exatamente. Às vezes no final você tenta agradar todo mundo o tempo inteiro, que no final você até se perde de você mesmo, de quem você foi feito para ser, da vida extraordinária que você foi posto para viver. Então, se você é aquela pessoa que deixa de fazer as coisas por medo do que os outros vão achar, por medo do que vão te julgar ou falar sobre você, você tem que ficar nesse episódio aqui, que você vai entender que você precisa parar com isso imediatamente. Vou te mostrar isso hoje. Se você vive preso na opinião dos outros, é viver a vida que os outros querem que você viva, e não o que Deus planejou para você. Vamos começar com a palavra do papai, para a gente já entrar nesse tema incrível e libertador. Hoje eu trouxe para vocês Provérbios 29 e 25. Diz assim: o medo dos homens arma laços, mas quem confia no Senhor está seguro. Essa passagem ela nos ensina que viver preocupado com o que os outros estão pensando é criar uma própria armadilha para sua vida. Isso te prende, isso te limita, isso impede de você viver com liberdade, isso impede que você viva os planos mais incríveis que Deus te colocou aqui para viver. Quando você vive plenamente, sem se importar com o que os outros acham, apenas se importando com o que Deus quer e confiando nele, de acordo com o que ele te prometeu, você encontra segurança, porque ele é a única aprovação que você realmente precisa, é a única aprovação que realmente importa. Faz sentido para você? Você está se sentindo angustiado? Você está se sentindo preso na opinião dos outros? Quanto mais você se preocupa com a opinião das pessoas, mais escravo você se torna. Parece que nunca é o suficiente. Então pauta sua confiança em Deus. Se liberta aí desse peso de tentar agradar todo mundo, que eu vou explicar o porquê que você tem essa necessidade de aprovação. Com neurociência eu vou te explicar que isso é normal, você não está sozinho. É que é o seguinte, desde criança, nós somos educados a buscar aprovação. Desde pequenininho a gente aprende que precisa agradar os pais, a família, os amigos, os professores, e sem perceber você cresce carregando esse medo de desagradar os outros. Só que com o tempo, isso vai se tornando uma armadilha na sua vida, você vai se tornando prisioneiro da aprovação dessas pessoas. Será que essa necessidade de agradar todo mundo é natural? Vou te falar que tem como sair disso. A neurociência diz que o cérebro humano ele foi programado para viver em grupo. Então ele busca a aceitação social. Isso é uma questão de sobrevivência. Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas que vivemos em comunidade. Só que o excesso de preocupação com essa opinião alheia vai ativar o seu sistema de estresse. Vai deixar você nervoso, inseguro, ansioso. Quanto mais você se preocupa com o que os outros pensam, mais você treina o seu cérebro para depender de validação externa. Isso é um ciclo vicioso. Na infância, às vezes, a gente é muito escrachado por isso. Às vezes tem pais que impõem mais isso do que outros. E aí os adultos crescem, às vezes, precisando mais de validação do que outros. E tem gente que vive no excesso. Isso te prejudica, isso te machuca, até fisicamente. Respira. Observa seu corpo. Muitas vezes você fica tenso quando você se sente julgado. Você pode relaxar conscientemente, sabia? Às vezes quando você precisa passar, às vezes falar em público, por exemplo, onde você se coloca, você se expõe colocando seu ponto de vista.
Você pode respirar fundo, ativar seu córtex pré-frontal, que é a atitude, as decisões, e você pode relaxar o seu corpo fisicamente. Começa a prestar atenção como você se comporta quando você é posto à prova, quando as pessoas vão te julgar por alguma coisa. Muita gente fala, eu não consigo gravar vídeo no celular. Não é que você não consegue, você tem medo do que as pessoas vão te julgar, do que elas vão falar de você. Muda a sua postura. Isso você consegue fazer. Isso é físico. Isso você dá. Isso tem como. Pessoas confiantes, elas mantêm a cabeça erguida, os ombros abertos, projetados. Sua postura, ela vai moldar o seu comportamento. Só de você abrir a sua postura, respirar mais fundo, abrir mais o seu peito, você libera hormônios corretos. Você aumenta o nível de testosterona no seu corpo. Só de você abrir o seu corpo. Você sabia disso? Aumenta quase 20% o nível de testosterona no seu corpo. Então você se sente mais preparado, você se sente mais pronto para o combate. Experimenta fazer isso. Porque o normal, o comum é a gente falar em público, uma pessoa que tem muito medo de julgamento, é se fechar, é baixar o tom de voz, é se encolher, porque isso aqui é comportamental, tá? Isso aqui é proteção. Você tenta fechar o seu corpo para se proteger. Só que você não entende que abrindo a sua postura, você aumenta o hormônio necessário para você se manter nessa postura. Para você ter mais confiança no falar, mais confiança no se colocar no meio das pessoas e no meio do julgamento. E sabe o que é mais importante ainda? Usando essa postura, você que sabe, colocou para você já que você é essa pessoa que tem medo de tudo, medo do julgamento, é praticar uma ação corajosa todos os dias. Se colocar à prova um pouquinho. Cada vez um pouquinho mais, testando essa postura, organizando a sua respiração, sabendo que você pode controlar e usando essas estratégias, se expondo ao desconforto de ser julgado, começando com pequenas situações, você vai fortalecer essa independência emocional. Você vai conseguir, de pouquinho em pouquinho. Lembra, tudo é treino, tudo é adaptação, tudo você precisa passar devagarzinho e isso vai se tornando uma nova verdade. Aí você não vai ser mais essa pessoa que depende da aprovação dos outros, que tem medo de se expor. Começa só não falando que você é essa pessoa, falando que você tem coragem. Afirma para você palavras poderosas a respeito de você mesmo. Eu conheci uma mulher que a gente fez várias mentorias ali, ela era uma mentoria em grupo ainda, tá? Olha só, e ela sempre se reprimia, ela sempre ficava fechadinha. Como eu estudo também linguagem corporal, eu já tinha identificado que ela se fechar era medo de se expor. E quanto mais você tem medo de se expor, mais você se encolhe no cantinho. E no final de todas as mentorias a gente conversava um pouquinho. A preocupação dela era com a família dela, sobre o que a família dela ia pensar, sobre as escolhas dela, só que ela não percebia que tudo isso limitava a vida dela. O trabalho que ela estava naquele período era o trabalho que a família dela achava que para ela seria importante. Só que na verdade ela seguia esse caminho porque era o medo de desagradar os outros, era o medo de se impor, de trilhar o próprio caminho. Então ela fazia o que os outros queriam que ela fizesse, porque ela estava com medo do que iam pensar a respeito dela. Só que a partir do momento que ela começou a entender que ela podia trilhar o próprio caminho, ela começou a se aproximar de Deus, firmar sua identidade, entender quem ela é, ela finalmente percebeu que ela podia viver uma vida autêntica. E esses tempos atrás, isso já faz 1 ano, quando a gente terminou a nossa mentoria, ela mudou até a profissão dela. Sabia que você pode ter a sua vida e o controle nas suas mãos? E isso é libertador. Se liberta dessa necessidade de aprovação. Agora me responde, quem está controlando a sua vida? Você ou as expectativas dos outros? Tô tomando minha roxinha aqui enquanto você pensa nisso. Eu sei que veio alguma pessoa na sua cabeça. Veio alguma situação na sua cabeça. Você sabia que inteligência emocional pode curar um pouco disso? E muito disso? O medo de julgamento, presta atenção, ele vem da falta de autoconhecimento, tá? Quem sabe o que é, não precisa da aprovação de ninguém para isso. Só que você precisa afirmar sua identidade. Você não vê que essa identidade pronta, o mundo, o caos que você estava vivendo até agora, forjou uma identidade que nem é sua. Às vezes você está vivendo tanto tentando agradar os outros, você nem sabe quem você é. Você já se perguntou quem eu sou? Quem é você? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, elas ficam perdidas. Ah, não, mas é que eu faço tal faculdade, eu tenho tal emprego, Não. Tirando o que você faz, tirando o que você tem, o que sobra? Quem é você? Se você não sabe responder essa pergunta, você precisa afirmar sua identidade.
E para prestar atenção, ninguém pensa em você tanto assim. Ninguém pensa no problema dos outros, elas têm os problemas dela. 1 segundo, 2 minutos, mas ninguém tá tão preocupado assim com o que você vai fazer ou deixar de fazer. Para de achar que isso é muito grande. Para de colocar todo esse peso, toda essa carga. Pessoas que agradam demais, elas vivem frustradas, que ela não consegue ser tudo para todo mundo. Vive cansada também. Volta no tema que a gente falou sexta. Nem Jesus agradou todo mundo. Coloca isso na sua cabeça. Ele foi julgado, crucificado pelas pessoas que ele veio para salvar. Se nem ele, que era perfeito, agradou, por que você acha que você vai ter o poder de conseguir isso? Para de viver tentando ser perfeito e agradar as pessoas. Para de querer a aprovação dos outros. Faz o seguinte, começa definindo suas prioridades. Toda vez que você querer essa ânsia de agradar, de aprovação, se pergunta, isso é importante para mim ou só para os outros? Vai tirar uma carga enorme das suas costas. Vai sobrar tempo, energia e espaço para a sua vida. Viver agradando os outros não é vida para ninguém. Isso é uma armadilha absurda. Isso é pesado. Aceita que você vai ser julgado de qualquer jeito. Você fazendo ou não fazendo, fazendo de um jeito ou fazendo de outro. Primeiro, entenda quais são seus princípios, quais são seus valores, o que é inegociável para você. Se firma nisso, no seu propósito com Deus. O que fugir disso, pare de tentar agradar os outros. Eu já fui essa pessoa. Eu não tinha nem meus valores e princípios bem estabelecidos e eu queria agradar todo mundo. Então eu ia com todo mundo. O que falavam que era correto, eu aceitava só para ser aceito também. Não é assim. Você precisa se impor. E para de se comparar com todo mundo o tempo inteiro. Deus te fez único, exatamente do jeito que você é. Com seus limites, com as suas falhas, com os seus valores, com as suas competências, com suas habilidades. Elas estão aí para serem usadas. Você é único exatamente porque é você. Ele te fez desse jeito. Então para de querer ser o outro, de se comparar com as pessoas que não têm o que você tem. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem alguém te admirando exatamente pelo que você é. E às vezes você nem imagina. Treina esse desapego emocional. Quando alguém criticar você, respira fundo e se pergunta, essa opinião realmente importa? Será que isso vai fazer tanta diferença na minha vida? Será que você não está tentando só agradar os outros e se perdendo no meio do caminho? Se pergunta. Vamos fazer agora, trazer esse tema para a parte espiritual, já que eu entrei nisso. Porque acredita, Deus nunca te chamou para você viver preso no que os outros pensam a seu respeito. Você é único, você é precioso, exatamente por ser quem você é. Em Gálatas 1:10 diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A Bíblia é muito clara. Você não pode agradar Deus e os homens ao mesmo tempo. Se você está vivendo para agradar os outros, você está deixando de cumprir o seu chamado de Deus para a sua vida. O seu próprio chamado, o seu propósito. Porque você tenta agradar os outros, então você vai na onda de todo mundo. Você nem sabe quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que é inegociável para você. A palavra de Deus é viver de acordo com o que Deus quer que você viva. Não com o que os outros acham. Comece a se libertar disso. Ora, ajoelha, pede para Deus te livrar desse medo do julgamento. É uma prática diária. Lembra que eu falo aqui, tudo é treino, tudo é treinável. Declara frases de poder sobre você. Lembra, quem tem identidade firmada, quem sabe o que é, não precisa de aprovação de ninguém. Simplesmente sabe o que pode. Então declara, eu sou aceito por Deus, eu sou capaz. Isso basta. Ah, mas eu vou declarar hoje e acabar amanhã. Não, é todos os dias, todos os dias. Abrir os seus olhos, declara sobre a sua vida, profetiza sobre a sua identidade, firma quem você é. Eu sou filho amado de Deus, eu sou incrível por ser quem eu sou. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter liberdade para ser quem você é. Mas isso vai estar fixado em você como uma tatuagem de dentro para fora. E todas as vezes que você pensar ou cogitar fazer algo com medo de ser julgado, isso não vai existir, porque você já sabe quem você é. Você não precisa que ninguém te afirme isso. Você não precisa dar aprovação de ninguém. Lembra? Você foi criado com um propósito único. Único. Não desperdiça a sua vida tentando agradar ou fazer o que os outros esperam. Não.
Vai viver o agora, vai viver o hoje. Para de se importar com a opinião dos outros. Lembra, você nunca vai agradar os outros, então para de tentar. Vai viver a sua liberdade. Vai viver o que Deus planejou para você. É sua vez agora. Vamos fazer o seguinte? Vai agora tomar uma decisão que você vem adiando por medo ou do que os outros vão pensar. A partir de hoje você vai declarar sobre a sua vida. Depois você vai me contar aqui nos comentários ainda ou lá no Instagram, falando comigo e falando o quanto fez diferença você acreditar em você mesmo. Fechado? Vamos fazer o seguinte, abre essa postura, respira fundo, abre um sorriso nesse rosto, porque você é capaz de fazer coisas incríveis. Fechado? Um beijo, vai viver a vida extraordinária que foi planejada para você. Amanhã a gente tá aqui.